Meus amigos, boa noite. Eu vim aqui me manifestar. Eu não tenho o hábito de usar redes sociais, mas vim me manifestar agora nesse momento porque eu tenho acompanhado muito aí as redes sociais e tenho visto muito vídeo reclamando do aumento dos preços nos mercados e tal. E eu tenho reparado que ninguém tem falado no que realmente importa, ou poucas pessoas têm falado no que realmente importa. O que importa realmente não é o preço dos alimentos em si, né? Porque os alimentos, o preço quem vai ditar é o mercado, né? E todo mundo sabe como é que isso funciona, pelo menos a maioria, né? A maioria da população sabe como isso funciona. Preço de mercado é ditado pela lei da oferta e da procura, né? Quanto maior a oferta de um produto, mais barato ele vai se tornar. Quanto maior for a procura por aquele produto, e aí nesse caso é o inverso, né? Quanto maior for a procura, mais caro ele vai se tornar em relação, se a demanda, se a oferta dele for baixa e a procura for alta, esse alimento certamente vai se tornar, esse produto vai se tornar mais caro, certamente. Enfim, num país normal, onde se respeita a livre negociação de mercado e tal, esse preço ele se estabiliza normalmente, né? Dentro dessa lei da oferta e da procura, que é uma coisa normal, que existe no mundo inteiro, em todos os países. O que importa então de fato? O que importa, nesse caso aí dos preços, né, sobretudo dos alimentos no Brasil, não é o preço dos produtos em si, mas é o preço dos impostos que estão embutidos nesses produtos. Eu fiz uma compra recentemente, por exemplo, agora anteontem, uma compra de mercado, deu R$ 247,90. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Essa é a conta, R$ 247,90. Qual é o problema aqui? Qual é o problema então? O problema está aqui embaixo, marcado de amarelo. Ó. Imposto, R$ 48,12. Isso equivale a quase 20%. Quer dizer, dá 19,4%, vamos arredondar para 20%. Quer dizer, hoje você vai no mercado fazer uma compra e qualquer coisa que você compra de consumo, alimento, né? Você paga ali embutido naquele valor 20% de imposto. Aí muita gente vai dizer assim, mas isso nem... Algumas pessoas, né, podem dizer, mas isso nem é tão problema assim. Você vê, por exemplo, num país igual o Paraguai, eu vou tirar o Paraguai como referência, porque o Paraguai é um dos países, é o país mais próximo mais próximo do Brasil hoje, e que vem mostrando aí que está em pleno desenvolvimento econômico e social. E então, dado isso, eu acho que é importante a gente analisar, fazer essa comparação, porque para a gente ver a diferença, né, de um país sério que trata a população de forma justa e para um país igual ao Brasil. Você vê aqui no Paraguai, por exemplo, do lado, né, aqui ao nosso lado, o Paraguai ele cobra 10% de imposto. Isso aqui que eu mostrei para vocês, R$ 48,12, isso aqui na verdade é o equivalente ao IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado, que no mundo inteiro aí está se se adotando essa prática de enxugar vários impostos e transformar vários impostos que incidem sobre consumo em IVA, num imposto único. No Paraguai, esse IVA é de 10%. E aí que algumas pessoas podem dizer assim, mas nem tem muita diferença, porque no Paraguai é 10%, no Brasil é 20%. Tudo bem, só que tem um grande detalhe. Qual é o grande detalhe? É que no Paraguai você paga 10% sobre tudo que você consome e quando você vai declarar o teu imposto de renda, você pode abater no teu imposto de renda o que você já pagou de IVA em tudo que você consumiu. Dessa forma você não tem bitributação, porque se eu ganho R$ 1.000, por exemplo, tá certo? Só para a gente fazer uma conta. Se eu ganho R$ 1.000, por exemplo, e eu gasto 500 com consumo, seja do que for, tá certo? Desde um pão francês até um apartamento, tá? Até porque é lá assim, né? Qualquer coisa que você consome tem 10% embutido de IVA. Então vamos lá, se eu ganho R$ 1.000 e gasto R$ 500 de consumo, eu vou pagar R$ 50 de IVA, tá certo? Só que se eu já paguei 10 de IVA,
de imposto de valor agregado, eu não posso pagar imposto de renda em cima desse valor também que eu já paguei de IVA, tá certo? Seria uma bitributação, que é o que acontece de fato no Brasil. No Brasil a gente paga o IVA e antes mesmo de eu receber o meu dinheiro, eu já tenho imposto de renda descontado na fonte, o que é outra aberração, porque um dos poucos países do mundo, salvo engano é o único, mas para eu não falar alguma coisa com imprecisão, certamente é um dos pouquíssimos países no mundo que fazem isso, que é uma aberração. Você nem recebeu o teu salário ainda, já vem descontando imposto de renda. Em tudo quanto é país sério, país desenvolvido, você recebe o teu dinheiro todo e aí você vai fazer a sua declaração e aí sim você vai pagar o imposto de renda uma vez que ele seja apurado ali, né, em todas as suas receitas e despesas. No Brasil tem essa aberração de já descontar antes, né? Imposto de renda é retido na fonte antes mesmo de você botar a mão nele. E aí, além disso, o que sobra, eu ainda vou pagar IVA ainda, quer dizer, isso é um absurdo, tá certo? E o outro detalhe também, que eu acho que é importante ressaltar, que torna as duas situações, né, as duas realidades bem diferentes em relação ao Brasil e Paraguai, é que no Brasil, no Paraguai, você não tem um retorno muito bom em relação ao que você paga de IVA, porque a saúde pública não é muito boa, a educação até que é boa, a educação pública é boa, mas a saúde não é tão boa assim. Mas você paga aqueles 10% ali em cima do teu consumo e você fica com a tua renda mais livre para você contratar um plano de saúde, por exemplo, tá certo? Para você compensar com o que o Estado não consegue te fornecer após a arrecadação de impostos. No Brasil, não. No Brasil, você paga o IVA, você paga o imposto de renda, você paga IPVA, você paga IPTU, você paga uma série de impostos e você tem que correr atrás de tudo. Se você quiser que teu filho estude numa escola melhor, você vai ter que colocar ele numa escola particular. Se você quiser ter uma saúde melhor, até no infortúnio que você precise ali de cuidar de uma doença, alguma coisa assim, você vai ter que ter um plano de saúde. Você paga, por exemplo, IPVA e você ao mesmo tempo paga pedágio nas estradas e mesmo assim você anda nas cidades, as ruas são todas esburacadas, muitas vezes até as estradas também são esburacadas, sobretudo quando não são privatizadas, ainda estão na mão do DNDR, por exemplo, DNR. Enfim, esse é o Brasil. Então esse é o problema. O problema não é preço de mercado. O problema não é o preço dos produtos no mercado. O problema são os impostos. A carga tributária no Brasil é assustadoramente alta. E sem falar o seguinte, por exemplo, nessa compra que eu fiz aqui, que eu mostrei para vocês agora, eu não comprei álcool, não comprei cigarro, nem comprei refrigerante, porque são 3 itens, por exemplo, que fariam esse imposto aumentar absurdamente, porque nesse tipo de produto estaria incluído ainda o tal do famigerado imposto do pecado, porque o governo entendeu que refrigerante faz mal à saúde, então tem que aumentar ainda mais a taxa sobre a venda de refrigerante, o que é um absurdo total, né? Enfim, cigarro e bebida alcoólica eu até concordo, mas refrigerante não faz o menor sentido. Então, sem falar isso aí, né, que não teve esses produtos na minha compra, e tem um outro detalhe ainda mais alarmante, tem mais 2 detalhes muito alarmantes nisso tudo, que a gente tá batendo na porta aí, a partir do ano que vem, já começa a valer o novo IVA do Brasil, que é esse imposto sobre o consumo, que no Paraguai é 10%, e que no Brasil todos os analistas de mercado que estão por aí, a gente cansa, tem vídeos na internet aos montes falando sobre isso. Todos os analistas de mercado estão prevendo um IVA no Brasil de, no mínimo, 28%. Quer dizer, esse imposto que eu paguei aqui de 19 e pouco, quase 20, tende a aumentar. E se já estivesse valendo aí a nova tributação após essa reforma, né? Essa reforma, entre aspas,
tributária que fizeram aí, ele passaria de 19% para 28%, tá certo? Esse é um dos detalhes aí sombrios. E tem um outro detalhe mais sombrio ainda. Não sei se vocês viram recentemente, hoje é dia 29 de junho, perdão, 28 de junho de 2026, e parece que ontem o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, soltou deu uma declaração sugerindo ao governo que como a inflação está alta, uma das medidas que poderia ser adotada para reduzir essa inflação seria retirar do cálculo da inflação a inflação dos alimentos. Ora, meus amigos, pelo amor de Deus, né? A inflação dos alimentos é a que mais pesa no cálculo da inflação, porque todo mundo tem que comer pelo menos 2 vezes ao dia. Pelo menos 2 vezes por dia todo mundo tem que comer, tá certo? Então, o que mais se consome nesse país é alimento. Em qualquer país do mundo é assim, né? Então, se você retira o cálculo da inflação, da inflação dos alimentos, se você retira a inflação dos alimentos no cálculo da inflação, você está fazendo o que na prática? Você está maquiando a inflação. E aí tem 2 problemas. Primeiro, o Brasil, ele não gera renda suficiente para se financiar, para financiar o Estado, os investimentos que o Estado precisa fazer, o Bolsa Família, né? Pagar essa conta absurda que está aí de juros que o governo federal tem que pagar todo mês por causa da descontrolada emissão de título do governo, né? Então, o Brasil não gera renda para isso. O que faz com que o Brasil se financie é o quê? É um investimento privado, tanto dos brasileiros, mas sobretudo um investimento privado estrangeiro, um investimento que vem de fora. Tá certo que esse investimento, em muitos momentos, ele é um investimento que vem só para obter um pequeno lucro, né? E aí o investidor obtém aquele lucro ali e retira o dinheiro, tudo bem. Mas é um dinheiro que ele ajuda a financiar o Estado. E o que acontece se você começa a maquiar as contas? O investidor perde a credibilidade. O investidor vai olhar e vai falar, pô, mas peraí, no meio do jogo vão e mudam a regra assim desse jeito? Estranho. Dá a entender o quê? Que o país está passando por problema. Está passando por problema econômico-financeiro. Um país que está passando por problema econômico-financeiro, o que o investidor vai fazer? Ele vai olhar e vai falar, pô, eu não vou botar dinheiro no Brasil, não vou investir no Brasil, pô. Eu não sei o que pode acontecer, tá certo? Então, esse é um dos problemas, né? O investidor, ele vai pensar 2 vezes de botar dinheiro no Brasil. E o outro problema que está atrelado aqui, os dois, na verdade, se conectam, né? Os 2 problemas se conectam aí, é que quem já tem dinheiro investido no Brasil, tá? Contratou emprestou dinheiro lá, comprou lá título do governo, por exemplo, tá certo? Título do governo. Aí, como funciona o título do governo? O título do governo funciona assim, você vai lá, compra lá o título emitido pelo Banco Central, qual é a remuneração dele, a taxa de remuneração? Ele é IPCA mais alguma coisa. Por exemplo, a última emissão do Tesouro foi IPCA mais 8,32%, tá certo? Se eu maqueio, se eu tiro do cálculo da inflação, que é o IPCA, se eu tiro do cálculo do IPCA o aumento dos alimentos, esse IPCA vai cair. O investidor que comprou título lá atrás esperando um IPCA de, por exemplo, 5 mais 8, se cair para 2, ele vai perder dinheiro. Você acha que esse investidor vai botar dinheiro no Brasil de novo? Vai investir em alguma coisa aqui de novo? Não, não vai. Não vai investir. Então, assim, sinceramente, é uma ideia de girino. É uma ideia de burro. Só um burro para pensar num negócio desse. Daria muito certo se fosse um país igual aos Estados Unidos, por exemplo, que realmente não conta no seu cálculo da inflação a inflação dos alimentos, mas os Estados Unidos não depende de investidor estrangeiro. Os Estados Unidos gera renda. Não depende disso. Você vai lá, você pega lá os juros do Banco Central, do Federal Reserve americano, mixaria, 1 e pouco, 2%. Eles não dependem de investidor estrangeiro.
Então eles podem se dar esse luxo, pô, legal. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil vai acontecer o quê? Vai quebrar a bolsa, vai tornar a vida ainda muito mais difícil, porque se a taxa de juros hoje está em 14,25 e o governo começar a emitir título da dívida pública e não tiver interessado, e esse governo perdulário que está aí hoje gastando miseravelmente o dinheiro nosso, porque o dinheiro não é do Estado, o Estado não gera renda, o Estado vive de arrecadação, o dinheiro que a gente paga, tá certo? O Estado vai emitir, esse governo vai continuar emitindo título como emite aí adoidado e ninguém vai querer comprar. E aí o que vai acontecer, meu amigo? Não tem mais dinheiro. Aí a inflação vai aumentar ainda mais, porque se não tem dinheiro circulando e o investidor não está jogando dinheiro, não está investindo, vai aumentar ainda mais. Então é uma ideia de burro, de gente que, porra, não sabe, não tem noção do que está falando. Se fosse cada um jogando naquilo que sabe, mas não, o Brasil, infelizmente, é um país onde as pessoas parecem que perderam a noção e acham que sabe de tudo e sai falando um monte de besteira e tá tudo certo. Enfim. Então por que eu fiz esse vídeo? Porque temos uma solução. Estou há 4 anos aqui, ó, engasgado com esse governo aí, me apertando. Graças a Deus, eu sou classe média, eu com a minha mulher também, mas todo mundo sabe que a classe média hoje é a que mais se ferra, tá certo? E em detrimento da classe média, as pessoas mais pobres também são muito afetadas, até porque a inflação que está aí pesa muito mais no bolso do pobre do que no bolso da classe média, tá certo? Mas se eu fizer uma conta rápida aqui, supondo que eu gaste aí 2.000, essa média aí, 2.000, 2.500 reais por mês de alimento, de mercado, porque a gente faz uma compra grande e depois vai fazendo várias comprinhas, né, durante o mês. Vamos botar aí 2.000, 2.500 reais. É 500 reais que vai só de imposto, cara. Você tá entendendo? 500 reais que eu poderia reverter em outra coisa, né? Ou até comprar coisas melhores para casa, ou pagar uma prestação, né? Que aí estaria investindo ainda mais no crescimento do país, né? Porque o que faz um país crescer é indústria e consumo. É simples, é isso que faz um país crescer. É indústria e consumo, né? A gente vai botar outros fatores aí e tal, exportação, tudo bem. Mas se você tem um país do tamanho do Brasil, com 230 milhões de habitantes, e as 230 milhões de pessoas que tem nesse país tivessem capacidade de consumo, nós teríamos uma indústria em tudo quanto é segmento industrial pujante aí, ó, produzindo, vendendo, comércio bombando, né? E não é isso que a gente vê. Então, onde eu quero chegar? Todo mundo, né? Não só a classe média, não só as classes mais baixas da pirâmide social, mas também a classe média, tá todo mundo sofrendo. Será que tá todo mundo gostando? Eu tenho a impressão que não. Então, assim, resolvi falar pelo seguinte: não dá para ficar calado mais. Estamos na reta final do momento mais decisivo do país. O momento em que a gente pode tirar esse governo nojento, perdulário, gastador, que não tá nem aí pro povo, não quer saber de povo, esse negócio de é pai dos pobres. Sim, nesse ponto eu tenho que concordar. É o pai dos pobres mesmo, o Lula é o pai dos pobres. Sabe por quê? Porque pai é quem cria, e o Lula cria pobre. Então ele é o pai, correto? O Lula é realmente o pai dos pobres, porque ele cria pobre. Toda vez que o Lula está no governo, é uma explosão de pobreza. Porra, a gente vai ficar nessa até quando? É o 3º mandato já, vai dar mais um? Vocês vão dar mais um, vocês vão querer ficar mais 4 anos sofrendo na mão desse infeliz que está no governo hoje? Enfim, esse é o meu desabafo, vamos todo mundo pensar na hora de apertar lá a tecla naquelas maquininhas lá, certo? Porque o que está em jogo é o futuro da nação. E eu tenho a impressão que mais um ano com esse governo aí, esse país não vai bancar, não. Tá bom? Fiquem com Deus, boa noite a todos e vamos refletir.